Bukele? Então assiste até o final que eu vou te contar como funciona o Centro de Confinamento do Terrorismo, o CECOT. Presidente Bukele construiu uma mega prisão após um surto de violência no seu país. Até então, um dos países mais violentos do mundo, hoje é considerado o país mais seguro das Américas. E tudo isso, com razão, fez a popularidade do presidente Bukele disparar. A popularidade dele beira os 90% de aprovação. A prisão CECOT tem capacidade para 40 mil presos. São 256 celas, cada uma com 3 paredes de cimento e grades. As camas são placas metálicas, não há colchões. O teto é uma cerca de arame para evitar que os detentos se pendurem e também servem de plataforma para que os seguranças vigiem os presos. A roupa é lavada pelos próprios detentos em 2 pias. A água é controlada de fora pelos agentes penitenciários. O vaso sanitário não há nenhuma privacidade e também não há janelas nas celas. Se atingir a capacidade máxima de 40 mil presos, cada cela terá 156 detentos. Na solitária, apenas uma cama de concreto, uma pia e um vaso sanitário. E foi assim que o país reencontrou a paz, combateu as gangues e passou mais de 1 ano sem um único homicídio. Você gostaria de ver esse tipo de política sendo adotada aqui no Brasil? Comenta aqui nesse vídeo. E não esquece de compartilhar pro Brasil inteiro. Você já ouviu... Por que eu passei esse vídeo? Nossa, Renato, você passou um vídeo que você tá utilizando inclusive essa mesma jaqueta e camiseta preta. Parece que você sequer troca de roupa e ainda passa um vídeo seu, sendo que você poderia repetir as informações desse vídeo. Mas tudo que eu faço, operador baiano, não há ponto sem nó. Então por que eu mostrei isso? Esse vídeo aí, eu postei faz 2 dias, acho que postei na terça, tá com mais de 100 mil likes aí. Eu já tinha outra vez feito um vídeo falando sobre o Bukele também, que talvez acho que já esteja com uns 200 mil lá no Instagram. E isso tá ocorrendo com vários conteúdos ligados ao Bukele e não só aqui no Brasil. O Bukele, por exemplo, no TikTok, se não me falha a memória, operador baiano, lá ele já possui mais de 6 milhões de seguidores. É um dos políticos mais seguidos no TikTok. No Brasil, é o maior político do TikTok. É o presidente de El Salvador. Em outros países da América Latina, no Equador, por exemplo, ele é o político mais popular no país. Um cara de outro lugar, né, do país na América Central, que é, aliás, se não me falha a memória também, o menor país ali da América Central, possui 6 milhões de habitantes. E tudo isso por alguns motivos que eu quero trocar esta ideia aqui com vocês. Primeiro, o Bukele, ele é um sujeito que ele é muito jovem, né? Ele assumiu a presidência da República em 2019, ele tinha 37 anos. Hoje ele tem 41, portanto. Antes dele ser presidente da República, ele foi prefeito em 2 oportunidades. Foi prefeito da capital, de El Salvador, que chama-se San Salvador. E foi prefeito de uma outra cidade menor antes de ser prefeito da capital. Antes de ser político, ele também era publicitário. Ele era dono de uma agência de marketing, etc. Então, pela pouca idade que ele tem e por talvez esse conhecimento na área de publicidade, marketing, etc., e também, obviamente, pelas medidas que ele está tomando, ele se tornou um sujeito muito popular no mundo inteiro. Então ele usa bastante as redes sociais, tem muitos vídeos dele, tem assim, uma pegada memética nos vídeos dele que são viralizantes. Aliás, eu acho que domingo o Spaces da Valete vai ser sobre o Bukele, tá? Eu acho que vai ser sobre o Bukele, então fiquem de olho aí quem nos segue lá no Twitter, nos Spaces, que a gente vai trocar mais ideia sobre isso e com mais pessoas. Ainda sobre o Bukele, né? Antes dele ser presidente da República, ele já tinha uma popularidade muito alta depois de ter sido prefeito da capital. Ele basicamente criou um partido político. E é muito curioso que em El Salvador, para fazer a criação de um partido político, ele precisou apenas, sabe de quantas assinaturas, operador baiano? Quantas? 200 assinaturas. Colheu as assinaturas, protocolou o partido dele e, basicamente, o Tribunal Superior Eleitoral de lá segurou a homologação do partido dele.
o que não permitiu que ele disputasse a eleição com o partido que ele criou. Basicamente deram uma espécie de, né, um golpe veio aí deram uma segurada aí, que ele inclusive na época disse que denunciaria isso para as cortes internacionais e coisas do tipo. Pois bem, ele migrou para um partido que já existia, disputou as prévias internas do partido, ganhou com mais de 90%, disputou a eleição presidencial, ganhou a eleição presidencial, chegou ao poder. Pois bem, ó, a revista Valete já tem análises ali, assim, precisas já sobre isso, mas não é sobre isso que eu quero mostrar, além do MBL dando uma divulgada. Ali tem o JL. Para os fãs de Bukele, acham ok esmagar a liberdade por mais segurança. Eu queria, na verdade, responder essas pessoas que ficam fazendo essas criticazinhas toscas. Essa daí é uma crítica burra, né? Primeiro porque El Salvador era um país em que a taxa de homicídio era gigantesca, tá? O que o Bukele fez, vocês já devem estar cansados de saber, vocês viram nesse vídeo que eu mostrei aí no início, e várias outras iniciativas, ele foi, assim, no combate no combate ao crime organizado, às gangues, né? Tinha até um nome que em El Salvador eles utilizavam para chamar esses grupos organizados, essas milícias que basicamente se degladiavam nas ruas. El Salvador possuía uma taxa de homicídios de 100 pessoas a cada 100 mil habitantes. Era uma taxa altíssima. E essa taxa foi reduzida para muito menos de uma dezena, né? Chegou a ficar um ano sem um único homicídio. Então é um caso que é muito diferente aí dos outros que eles citaram para tentar fazer essa comparação, né? Porque houve uma drástica redução em questão de 1 ou 2 anos. Então é uma política pública que foi feita que deu resultado rapidamente. Sai daí, eu quero ler outros. Sai daí, vai pra lá. Quero ver outras criticazinhas que eu vi aí no Twitter. Sobe ali. Sobe. Pera, o Andy Wokeness falou. Desce, calma. Aí. Essa é essa é a população carcerária de El Salvador, que aumentou drasticamente. Se não me engano, no período Bukele foram presas quase 70 mil pessoas, a maioria membros de gangues, né? E essas pessoas que foram presas, elas foram... as gangues tentaram dar um recado, né? Tentaram reverter tudo isso, tentaram reverter essas políticas do Bukele, ameaçando a população, etc. O Bukele simplesmente respondeu com uma política mais dura ainda, né? Inclusive retirando refeições nessa prisão carcerária que eu mostrei no início do vídeo, deixou as condições carcerárias muito piores se aqueles ataques continuaram, e simplesmente os ataques pararam, né? Então, assim, o sujeito foi firme nas medidas que ele tomou e ele teve o resultado sobre isso, e consequentemente a sua aprovação popular vem subindo. Em 2021, a aprovação do Bukele, sabe de quanto era, operador baiano? De 96%. 96%. Tanto é que em 2021, nas eleições legislativas no país, ele conseguiu eleger mais de 2/3 do parlamento. Mais de 2/3 do parlamento pelo voto popular. Tá? Uma eleição que não foi questionada por nenhum organismo internacional, que não tem como se comparar com uma ditadura. Teve uma eleição democrática em 2021. É como se, sei lá, em algum momento o Lula ganhasse a eleição e ele elegesse, sei lá, 400 dos 513 deputados. E aí? Imagina como seria. Ele teria liberdade para aprovar o que ele quisesse. E foi isso que aconteceu com o Bukele. E ele aprovou as medidas que ele julgava necessárias. Volta lá no Twitter. Meu Deus, esse cara... Orlando é engraçado demais, cara. Assim, a maioria dessas críticas vai nisso daí. Olha lá as críticas. Bukele é o cara que, ameaçou o Congresso com o Exército. Essa é uma história que, assim, primeiro, carece de informações. Dizem que ele entrou na Assembleia Nacional do país com seguranças e soldados
para basicamente pedir que a Assembleia aprovasse um recurso extra para ele continuar a política pública de segurança que ele estava implementando, né, dizendo da necessidade da urgência daquilo, que se não tivesse a aprovação desse recurso, ele provavelmente estaria correndo risco de vida nesse enfrentamento às gangues. E muitas das pessoas falaram que, na verdade, ele entrou ali com o exército, ameaçando a Assembleia, porque eles estavam com seguranças armados. É algo que carece de mais informações da maneira com que aconteceu. Número 2, prende pessoas sem o devido processo legal. El Salvador está em estado de emergência desde 2022. Desde 2021, 2022. Justamente para combater a epidemia do homicídio que existia no país. Né? Então, pessoas estão sendo presas sem o devido processo legal. Geralmente são pessoas das quais a polícia e as forças de segurança identificam como sendo membros de gangues. As gangues são como se fossem milícias aqui no Brasil. E essa política se mostrou efetiva, porque simplesmente os homicídios pararam. Interferiu na Suprema Corte, demitindo juízes e colocando outros alinhados a ele no lugar. Isso é uma coisa interessante, porque imagina se o Bolsonaro tivesse eleito 2/3 do Senado Federal. Você acha que ele conseguiria, por exemplo, passar um impeachment de algum ministro da Suprema Corte? Provavelmente. E o mesmo se fosse qualquer outro partido no governo. E foi isso que aconteceu. Muitos desses ministros da Suprema Corte aqui, não estou fazendo julgamento de valor, estou apenas relatando o que ocorreu, foram, com base na legislação de El Salvador, foram basicamente impeachmentados dos seus cargos. Lembrando que muitos desses ministros da Suprema Corte Eleitoral de El Salvador foram os responsáveis por não permitir a homologação do partido do Bukele, que continha todos os pré-requisitos para ser homologados, e quase o tirou da disputa da eleição presidencial em 2018. Essa interferência, demissão, é outra coisa, demissão de juízes, né? Ele basicamente aprovou como se fosse uma espécie de PEC da Bengala em El Salvador. Isso fez com que juízes que já tinham mais de 30 anos de serviço público, ou mais de 60 ou 65 anos de idade, eles fossem eles saíssem de seus cargos e novos juízes prestassem concursos para estarem nesses lugares, né? Então, essa parte do colocando outros alinhados a ele não cabe para os juízes, né? Cabe para os ministros da Suprema Corte que eu falei antes, que na verdade não é da Suprema Corte, era da Corte Eleitoral, né? Vai concorrer à reeleição mesmo com a Constituição vedando, promovendo um autogolpe. É interessante isso, porque a nossa Constituição também vedava a reeleição. E ninguém chama o Fernando Henrique Cardoso de ditador por isso. Ele simplesmente passou uma PEC e a PEC foi aprovada pelo Poder Legislativo. E é exatamente o que está ocorrendo em El Salvador. Afinal, o sujeito tem uma alta aprovação popular, tem a maioria do Poder Legislativo, ele mudou a Constituição. Mudou a Constituição por meio de um projeto de emenda à Constituição. E é justamente por isso que ele vai concorrer à reeleição. Então eu acho importante a gente colocar certos pontos do que ocorre lá. É claro que por ser um país pequeno, um dos menores ali, talvez o menor na América Central, a gente não dispõe de todas as informações de como ocorre a maioria das brigas relacionadas em El Salvador. Mas eu acho importante a gente pontuar essas coisinhas aqui. E aí? Me dá um beijo no meu gordurinho. Tudo bem? Tava me ouvindo? Tô, acho você magnífico. Tô aqui. Legal. Tava falando de Bukele, cara. Pô, quero aprender. É o seguinte, todo mundo tá encantado com as políticas do Bukele. Eita! Ó o reflexo, hein? Caramba! Você viu o reflexo do Tá véio, rápido, hein, mano? Véio, tá. Minha dúvida que eu quero tirar com você é o seguinte, que é o que todo mundo quer saber. Todo mundo tá encantado, todo mundo que não é, vamos dizer, um bandidólatra, tá encantado com as políticas do Bukele de segurança pública. Ele meio que criou um regime especial, ele pediu autorização pro Congresso para criar um regime especial para prender os caras. Sim, há mais de um ano lá, tá. Como se fosse assim, eu declaro um estado, assim, eu sou o presidente da República, eu declaro um estado de emergência, porque morrem dezenas de milhares de brasileiros todos os anos. Ele declarou, inclusive, depois de uma chacina que teve em El Salvador, que morreram mais de 90 pessoas. Então rolou a chacina, ele declarou um estado especial para eliminar as gangues de El Salvador. O que há de errado nisso?
Pois é, não sei. É isso que eu tô questionando aqui na live. Isso é o que tornou ele um ditador, de acordo com os críticos? Não, é isso e tem mais alguns outros, né? Ele tirou membros da Suprema Corte Eleitoral lá. Realmente ele tirou, que foi aprovado pelo Legislativo. É como se, sei lá, o partido do governo tivesse maioria congressual e aprovasse o impeachment do ministro do STF ou do Tribunal Superior Eleitoral. Tá, e que mais que ele deu golpe? Ele retirou os juízes. Eu tava lendo aqui um tweet muito burro aqui. O JL, sei lá. O JL. Muito próximo do Livres. Você Exato. sabe do Livres que eu ia te comentar? O quê? Você viu que o Livres recebeu $150 mil do George Soros? Nossa! 50 mil dólares. Olha, Em 2020 e 2021. Tá no site da Open Society Foundation. tem um vídeo de um cara que chama Renato Batista MBL, que ele faz o maior exposed de George Soros no Brasil, onde ele relata esse gasto aí. Mó grana! Pois Esqueci de meu liberar isso amigo. por inteiro. Meu amigo, vai liberar o aborto, que não sei o quê, só com o dinheiro do Jorge Soros, meu amigo. Aí é fácil, meu amigo. E Renan, e também, ele tirou juízes e não sei o quê. Basicamente foi aprovado em El Salvador uma espécie de PEC da Bengala, onde juízes com mais de 30 anos no mesmo ofício foram substituídos por outros que prestaram concurso pra isso. Isso foi o golpe. Esse foi o golpe. E tem outro golpe que é gravíssimo. Ele passou uma emenda à Constituição pra permitir a reeleição. Tipo o Fernando Henrique. Tipo Fernando Henrique Cardoso. Puta, ele é o Hugo Chaves. É Hugo Chaves. Não, que assim, talvez tenha alguma coisa e a gente não saiba. É isso que eu tô falando. Por ser um país pequeno, 6 milhões de habitantes, etc., talvez a gente não tenha todas as informações. Mas as informações que tem, todas têm um outro lado. Né? Essas justificativas que estão sendo dadas, não dá pra definir o sujeito como um ditador. Até porque ele ficou 2 anos no poder, ele chegou a ter aprovação de 96%. E aí ele elegeu, obviamente, 2/3 do Congresso Nacional. É uma coisa muito atípica? Sim. Também é muito atípico ter 96% de aprovação. Também é muito atípico pegar um país que basicamente vive uma guerra civil entre as gangues e fazer com que ela fique sem nenhum homicídio por um ano. Sim. Eu vi umas críticas falando assim, ele acabou com o duplo grau de jurisdição nesse combate às gangues. Sim. Mas eu entendo que quando você está numa situação especial, Sim. você, por exemplo, se eu declarar um estado de sítio, um estado de emergência aqui no Brasil, você tem toque de recolher. Se o sujeito está andando no meio da noite, o direito de ir e vir dele está derrubado. O que eu quero dizer? A América Latina inteira tem que declarar um estado especial de exceção para destruir o crime aqui. Pô, com certeza. Não é? Óbvio. E ele fez isso quando teve a questão da chacina. Porque assim, a gente vive tantas chacinas no Brasil que vive a normalização disso. O cara falou, opa, isso aqui não é normal, meu amigo. Meu amigo, isso aqui não é normal, vamos fazer algo diferente. E outra, o regime de exceção de emergência que está em El Salvador é aprovado todos os meses a continuidade dele pelo parlamento de El Salvador. Então, ele joga o parlamento aprova esse regime especial. Fala, por favor, continue combatendo isso. Talvez porque eles tenham transformado El Salvador no país mais seguro de todas as Américas. E tem várias matérias, Renan, inclusive de sites mais à esquerda, de BBC, etc e tal, que reconhecem isso, inclusive. Falam, olha, as pessoas em El Salvador voltaram a andar nas ruas. Que é isso era algo que, assim, ninguém imaginava há pouco tempo atrás. Tem uma outra coisa que eu vi do Bukele também. El Salvador é um país exportador de imigrantes. Ele manda imigrantes para os Estados Unidos, para todo lugar. Ele começou agora a ter o fluxo contrário. Sim. E o Bukele agora quer trazer gente de fora para investir em El Salvador e morar lá. Mais do que isso, as políticas dele deram tão certo que os Estados Unidos, o México, etc., resolveram se aproximar de El Salvador, né? E ter ali um intercâmbio nessas áreas. É isso que tá... Esse é o cara, assim, terrível aí, que o pessoal do George Soros tá E lembrando defenestrando. Coisa atrapalhando, que eu vou jogar outra pergunta. Por favor. O Michel Temer, pela esquerda brasileira internacional, pós-impeachment, foi chamado de ditador também. Então, assim, eu não confio muito em quem pensa disso. O Jean Willis estava no exílio agora. O Jean Willis estava no exílio. O Jean Willis estava exilado. É. Então, assim, são essas pessoas que, tipo, têm opiniões aí. Exatamente. Se fuder, meu. Sabe uma crítica que um amigo meu de esquerda faz? Ele disse que nessa reforma que ele fez pra se reeleger, ele redesenhou os quadrantes eleitoral, tipo, pra se beneficiar. Tipo, por exemplo... Não foi isso. Não foi isso? Não. É mentira? Desmente aí, vai. Eu tô andando, lendo um pouquinho. O que ele fez? Algo que deveria ser feito no Brasil, inclusive. Ele acabou com 83% dos municípios de El Salvador. Agora eu não vou me lembrar o número exato de municípios que tinha, mas assim, era um absurdo.
Um país microscópico quase, com assim, centenas de cidades com prefeitos, vereadores, toda a estrutura burocrática que existe para isso, ele acabou com 83% dos municípios. E, aliás, as pessoas adoraram isso. E mais, isso teve uma economia bilionária para El Salvador. Ele fez mais cadeia com isso. E ele fez mais cadeia com isso. Então, assim, isso deveria ser feito no Brasil. Aliás, isso daqui foi discutido até no governo Bolsonaro. Falaram, vamos acabar com municípios de menos de, sei lá, acho que 5 mil habitantes. Vamos juntar um no outro. Sim. Que é o que deveria ser feito. E outra, novamente, aprovado pelo Legislativo. É isso. Isso beneficiou ele eleitoralmente? Não acho. O que beneficiou ele eleitoralmente é que ele tinha 96% de aprovação em 2021. Hoje, de 80 a 90.